Olá, meus amigos, meu nome é Patrick, eu sou advogado e um dos sócios do escritório Saif Araújo, advocacia especializada em demandas envolvendo concursos públicos. E hoje eu estou aqui para bater um papo com você, concurseiro ou concurseira, que tem dúvidas sobre a possibilidade de se anular questões da prova objetiva através de um processo judicial. Vamos falar hoje sobre a possibilidade disso acontecer, em quais hipóteses isso pode ocorrer e como deve ser feito para que você consiga resguardar o seu direito judicialmente. Como nós falamos na introdução do vídeo, a Saif Araújo Advogados é um escritório especializado em demandas envolvendo concursos públicos. E hoje nós atendemos candidatos de todo o Brasil e um dos questionamentos mais comuns que chega até nós é sobre a possibilidade de se anular questões de prova objetiva realizada em concursos públicos através de um processo judicial. Ou seja, o candidato faz a prova objetiva, verifica algumas questões que possuem irregularidades, apresenta um recurso administrativo, o recurso administrativo é indeferido, o gabarito, a questão ela é mantida pela banca, e o questionamento que chega é: existe a possibilidade do Poder Judiciário intervir nesse tipo de situação para anular eventual questão de concurso público que possua irregularidade? A resposta, meus amigos, eu vou dar logo no início do vídeo, a resposta é sim. O Poder Judiciário ele tem o dever de controlar os atos praticados pela administração pública, seja em qualquer etapa de um concurso público. Então, assim como o Poder Judiciário pode intervir no TAF, na avaliação psicológica, nos exames médicos, na investigação social, ele também pode intervir na etapa da prova objetiva, quando existem irregularidades praticadas pela banca organizadora do concurso. Nós estamos no início do ano de 2022, e a gente vem tendo muitos concursos sendo realizados, muitas provas objetivas sendo realizadas em todo o Brasil. Então, a gente teve concurso para a Polícia Civil de Minas Gerais, concurso para a Polícia Penal de Minas Gerais, Polícia Civil do Rio de Janeiro, Polícia Militar do Amazonas, Brigada Militar do Rio Grande do Sul, Polícia Civil da Paraíba, Polícia Civil do Piauí, Polícia Militar do Piauí, muitos concursos de todo o país. Citei só alguns exemplos aqui, mas muitos concursos de todo o Brasil eles estão sendo retomados, eles estão sendo conduzidos. A gente já está num momento em que a pandemia ela vem deixando com que os concursos eles corram de uma forma mais fluida, que não tenha aquelas interrupções, aquela demora nas etapas. De todos esses concursos que estão sendo realizados, todas essas provas que foram realizadas recentemente, a gente tem um ponto em comum. Infelizmente, as bancas organizadoras elas não estão respeitando os candidatos que realizam esses certames. Então a gente tem Sebrasp, FGV, Fundatec, uma série de bancas organizadoras de concursos públicos que, infelizmente, confeccionaram provas com questões com erros. Então, são vários tipos de erros, a gente vai falar um pouco mais ao longo desse vídeo, e não anularam essas questões administrativamente, não corrigiram o erro na oportunidade que tiveram. E aí resta apenas uma saída para esses candidatos, que é buscar resguardar o direito junto ao Poder Judiciário, que é postular a intervenção do Poder Judiciário nesse tipo de situação. Só que, pessoal, não é simples assim, eu fiz um recurso de prova objetiva, eu já posso entrar com a ação para pedir anulação da questão? Não. Nós vamos falar as hipóteses em que isso pode acontecer e como que se dá a intervenção do Poder Judiciário nesse tipo de situação. Nós já temos até um vídeo aqui no nosso canal falando sobre esse tema. Nós estamos fazendo esse vídeo para atualizar e para complementar algumas informações. Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco sobre as possibilidades em que o Poder Judiciário pode intervir, tá? Como falei anteriormente, é certo que o Poder Judiciário pode intervir nesse tipo de situação. Existem inúmeros entendimentos jurisprudenciais, os mais diversos concursos, muitas decisões dos mais diversos concursos de todo o país, já anulando questões de prova objetiva que são maculadas de irregularidades. O STF e o STJ também possuem entendimento semelhante, no sentido de que, em casos de erros grosseiros, em casos de irregularidades, o Poder Judiciário ele deve regular os atos praticados pela administração pública. Então, isso já está confirmado, isso já não é um problema. Agora vamos às hipóteses em que isso pode acontecer. Quais são os principais problemas em que a gente vê acontecendo em concursos públicos que ensejam a intervenção do Poder Judiciário? Primeiro, questões com duas respostas corretas. Então, questões em que você você consegue identificar de forma clara que a questão tem duas respostas certas. Questões em que não existe resposta correta.
Então, por exemplo, na alternativa indicada pelo gabarito, possui algum erro técnico, algum erro gramatical, algum erro que dê margem para interpretação. Isso também é uma irregularidade. Questões que estão fora do edital do concurso. Isso é muito comum acontecer. O candidato chega para fazer a prova e quando se depara com a prova objetiva, vê sendo cobrado um conteúdo que não estava previsto no edital. Isso também é uma irregularidade. E, pessoal, quando a gente fala de conteúdo programático previsto no edital, o edital ele precisa ser específico. Senão não tinha por que ter conteúdo programático. Então, a gente vê alguns casos, por exemplo, em que as bancas colocam de forma genérica direito constitucional. E aí chega na prova, ela cobra uma coisa assim, extremamente específica de direito constitucional. Não pode ser dessa forma. Quando a banca coloca de uma forma genérica, ela está exigindo do candidato conhecimentos gerais sobre aquela disciplina. E não conhecimento específico a fundo sobre determinado entendimento jurisprudencial, sobre determinada corrente doutrinária, sobre determinada legislação específica. Então se coloca, por exemplo, vai ser cobrado aqui na prova noções de direito penal. Precisa ser especificado quais legislações serão cobradas. Olha, vai ser cobrado a lei X, específica para determinado tipo de crime, específico para determinado tipo de conduta. Então precisa ser específico. Por quê? Porque é através do conteúdo programático que o candidato ele vai conseguir estudar. O candidato não consegue pegar toda a disciplina, então coloca lá de forma ampla, direito constitucional. O candidato não consegue ter condições, o candidato ele não tem condições de absorver todo o conhecimento sobre direito constitucional se não tiver especificado quais pontos vai ser cobrado naquela avaliação. Então, se você realizou alguma prova de concurso público e na hora de realizar a sua prova, você viu que foi cobrado algum conhecimento que não foi especificado no conteúdo programático previsto no edital, o Poder Judiciário, nesse tipo de caso, ele pode intervir. O Poder Judiciário, nesse tipo de caso, ele deve agir. Então, vamos recapitular. Questões com mais de uma resposta correta, questões sem resposta correta, questões em que o conteúdo da questão está fora do conteúdo programático previsto no edital, questões com erros gramaticais que comprometem a interpretação da questão. Então, às vezes, tem algum erro gramatical que muda totalmente o sentido de uma frase, o sentido de um termo, o sentido de alguma expressão. E aí chega um caso, por exemplo, uma questão que está cobrando uma letra de lei, por exemplo, e na hora tem um erro gramatical. O candidato, involuntariamente, o que ele pensa? Olha, isso aqui é pegadinha da banca. Não tem uma vírgula aqui. Olha, essa palavra aqui não tem. Que seja uma crase, que seja uma coisa simples. Se é um erro gramatical que pode comprometer a interpretação do candidato, isso também configura uma irregularidade técnica passível de intervenção da via judicial. Outro erro que a gente vê em alguns concursos públicos, erros técnicos mesmo, erros realmente de conteúdo. Então é chegar na prova e perguntar quanto que é 2 mais 2 e na resposta no gabarito está 5. É um erro de conteúdo, é um erro técnico. E o Poder Judiciário também pode intervir nesse tipo de situação. O Poder Judiciário ele também tem o dever de intervir quando determinada situação acontecer com os candidatos. Questão de prova que é plagiada de outros concursos. Então você realizou o concurso aqui e num concurso há 2 anos atrás caiu a mesma questão. E aí um ponto a se atentar, o plágio ele precisa ser idêntico. Então, recentemente a gente recebeu um chamado de um candidato em que a base da questão era idêntica. Era uma questão de matemática. Só que os números eram diferentes e o cálculo a ser feito também era diferente. Tanto que a resposta ela era distinta. Nesse caso, não é considerado plágio. Mas se é uma questão que realmente está idêntica a outro concurso, essa questão também ela pode ser questionada na via judicial. Por quê? Porque fere a isonomia. Porque o seu colega que está sentado na cadeira do lado, ele pode ter feito esse mesmo concurso e quando ele fez, ele já ter se deparado com essa questão. E aí ele está tendo uma vantagem em detrimento a outros candidatos. E isso não pode acontecer em um concurso público. Um dos postulados constitucionais fundamentais em um concurso público é a isonomia. Os candidatos precisam concorrer em condições igualitárias. Então, pessoal, são alguns tipos de casos em que o Poder Judiciário ele pode intervir para anular questões de prova objetiva em concurso público. Adianto para vocês, não são ações fáceis, mas existem muitos entendimentos em todo o país regulando atos
praticados pela administração pública em concursos públicos, principalmente no tocante a provas objetivas, tá bom? Uma dica muito importante que eu quero dar para vocês. Se você sentiu que passou por qualquer uma dessas situações que eu falei aqui, que realizou o seu concurso e que qualquer uma das questões que você fez, você se deparou com algum desses erros que eu apontei ao longo desse vídeo, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar um especialista. A primeira coisa que você precisa fazer é realmente procurar alguém que tenha um conhecimento técnico para te falar, olha, essa questão aqui realmente é viável a gente questionar na via judicial. Olha, essa questão aqui não é viável. Olha, vai ser difícil conseguir o êxito. Olha, aqui é uma questão interpretativa. Aqui é a gente forçar a barra numa tese que não vai dar certo. Você precisa ter esse parecer de um especialista, não adianta. Eu vou citar novamente o exemplo que eu cito em vários vídeos nossos aqui. Se você tem um problema cardíaco, você não vai querer ser tratado por um ortopedista, porque você precisa de algum especialista para realmente analisar a fundo a sua situação. Então, se você sente que passou por qualquer uma dessas situações, procure um especialista para que ele possa avaliar. Olha, essa questão aqui realmente a gente consegue questionar. A gente tem como construir uma linha de argumentação sólida para a gente pedir anulação dessa questão. Isso é fundamental. Não adianta você chegar numa ação judicial e colocar 3 linhas para pedir anulação de uma questão que o juiz não vai deferir. Precisa ser uma linha de argumentação robusta para motivar o convencimento do magistrado. E por isso é importante o apoio de um especialista. É importante ainda informar para vocês que em processos dessa natureza, caso as questões realmente possuam irregularidades e a gente consiga mostrar isso para o magistrado, a gente tem a possibilidade de fazer um pedido liminar. O que é o pedido liminar? É um pedido para o candidato prosseguir no concurso enquanto o processo tramita. Isso evita com que o candidato tenha um prejuízo muito grande. Então o candidato entrou com uma ação, se sai uma decisão favorável para ele daqui a 1 ano, às vezes ele perdeu todo esse tempo que ele já poderia estar na instituição, na corporação, no curso de formação, realizando as demais etapas do concurso. Então, para os candidatos que não querem ter esse prejuízo, existe a possibilidade de se fazer esse pedido liminar. É o seguinte, olha, excelência, estou mostrando para você que essas questões aqui possuem indícios de irregularidade. Existe uma chance de eu ganhar esse processo. Enquanto o processo tramita, deixa que eu prossiga no concurso, para que eu não tenha um prejuízo maior no final. Então, existe a possibilidade de fazer esse pedido, tá bom? Vai muito da interpretação do magistrado. Tem juízes que são mais protecionistas nesse tipo de situação, tem juízes que realmente fazem uma análise mais a fundo e entendem, olha, essa questão aqui realmente, ela pode ser anulada lá na frente, isso pode gerar um prejuízo no candidato, tá bom? Mas o principal, pessoal, é ser assessorado por um especialista para que ele possa te informar se de fato existe robustez no seu pedido, se de fato existe uma possibilidade jurídica, uma linha de argumentação jurídica que pode ser construída para pedir anulação daquela questão ou daquelas questões, tá bom? Não existe um limite de questões para serem questionadas junto ao Poder Judiciário, tá? Os juízes eles têm o dever de analisar cada questão individualmente. Então, se você verifica que tem 5 questões da sua prova passiva de anulação, tem muita gente que fala, não, pede só uma que é mais fácil. Não, se você realmente verifica que tem 5 questões que você verifica irregularidade, se um especialista te passou isso, você pode sim questionar 5 questões, porque o juiz ele vai analisar individualmente cada uma dessas questões. Tá bom? E a gente sabe, pessoal, que infelizmente esse é um problema muito comum em concursos públicos. A gente vê candidatos que chegam pra gente e falam, pô, eu abdiquei de muita coisa, eu abdiquei de muitos sonhos, de muitos projetos para poder estudar para esse concurso. Eu já teve candidato que chega pra gente falar que terminou o relacionamento, que deixou de viajar com a família, que deixou de curtir férias de fim de ano, para poder se preparar para o certame. E realmente é muito injusto quando você chega numa prova e se depara com questões que fogem do edital, questões que não possuem resposta correta, questões que possuem erros grosseiros. Então, pessoal, o Poder Judiciário está aí para poder intervir nesse tipo de situação e para regular qualquer ato ilegal praticado pela administração pública. Então, você, concurseiro, concurseira, que se sente injustiçado por conta de questões de prova objetiva, busque o auxílio de um especialista para que ele possa analisar se realmente você pode buscar o seu direito judicialmente. E se o parecer dele for que você pode buscar, não desista tão fácil da guerra. Você já se preparou muito para chegar até no momento que você fez a sua prova. Não é porque é a primeira fase do concurso que isso vai diminuir o seu esforço, o seu comprometimento. Tem gente que passa anos estudando para fazer uma prova objetiva. E não é justo você ser prejudicado, você ter a sua nota prejudicada,
por erros praticados pelas bancas organizadoras de concurso público que, infelizmente, insistem em cometer diversas irregularidades por todo o nosso país. A Safra de Advogados, como eu falei com vocês, é um escritório especializado em demandas envolvendo concursos públicos. Você, concurseiro, concurseira, que tiver alguma dúvida, que necessitar de algum esclarecimento, pode chamar a nossa equipe. Os nossos canais estão na descrição desse vídeo, as nossas redes sociais. Curta esse vídeo, compartilhe com seu amigo concurseiro, compartilhe com sua amiga concurseira. Deixe o like para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e para que as pessoas que passarem por esse tipo de situação possam saber os direitos que elas possuem, tá bom? E precisando de qualquer coisa, reitero, pode chamar a gente, nós estamos aqui para lhe ajudar. Confia na SAF e um abraço, pessoal!